A paz do nosso Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Estava ali agora e ouvindo a voz de Deus, e Deus tocou meu coração para poder trazer essa palavra de Neemias. Neemias é uma palavra que muita gente conhece, que quando você fala de Neemias, você fala de reconstrução, reconstruir. Quando você fala de reconstruir, você fala de pegar aquilo que uma vez estava edificado, que fora destruído, você vai e reconstrói. Isso é uma reconstrução, uma reforma, né? No caso de Neemias, havia uma situação humilhante, uma situação desesperadora, uma situação de miséria, de insegurança, a qual precisava ser resolvido. É uma palavra muito maravilhosa, muito forte. Mas antes de trazer essa revelação para você, eu quero fazer uma oração para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento e que possamos trazer essa palavra maravilhosa para todos. Tá certo? Vamos orar? Pai amado e querido, dai-nos a sabedoria, o entendimento da Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ela traz tantos benefícios ao ser humano, que se as pessoas deixassem de usá-la para recursos próprios, principalmente financeiros, e se alimentassem mais dessa tão maravilhosa palavra, certamente seríamos muito mais agraciados por ela. Então peço ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê o entendimento, e que essa palavra possa trazer uma grande diferença à vida, à alma e até mesmo à família dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. No versículo, vamos ler aqui do início. Vamos ler do início, dá para ser breve. Diz assim, Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para a escravidão, para o exílio, e perguntei a eles acerca de Jerusalém. E eles logo me disseram, os restantes, eles falaram assim, os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província, lá na cidade.
estão em grande miséria e desprezo. Olha só, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Não que só te amam, mas que também guardam os seus mandamentos. Então, Neemias, ele faz aqui uma oração maravilhosa. Você vê que Neemias, ele não estava em Jerusalém. Jeremias pertencia a um outro povo. Jeremias vivia em meio a outras culturas, em meio a pessoas que nem no Deus de Neemias eles acreditavam. Neemias era um judeu, um homem de Deus. Neemias, ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele amava. Olha aqui a oração dele. Ele disse assim na oração, no versículo 5: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para todos aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Aí no versículo 6 ele diz assim, estejam, pois, atentos, Deus, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. É forte, né? A oração, ela move montanhas mesmo, sabe? É impossível Deus não ouvir um filho dele quando clama, sabe? Quando ora. Deus, ele sempre ouve, ele sempre escuta. Às vezes pode não atender de pronto, de imediato, conforme a gente quer, né? Às vezes, como eu gostaria que fosse assim, num estralar de dedos, né? O milagre, a mudança, a transformação. E não é assim. Neemias, ele se vê ali no palácio, comendo do bom e do melhor, seguro, né? A sua cidade estava lá com os muros cercados, as portas erguidas, fechadas. Estavam aparentemente protegidos de qualquer ameaça, de qualquer contra-ataque, de qualquer levante do inimigo. Mas o seu povo, o sangue do seu sangue, né? Sua família, já não vivia, já não estava na mesma situação que Neemias. Você sabe que é engraçado isso, porque o que acontece? Eu vou explicar para você o que acontece.
Eu tô aqui na minha casa, sabe? E aqui não tá, a água não entrou, a água não derrubou minha casa, o córrego não encheu minha casa. Então, pelo fato de não ter acontecido comigo, eu pensar o seguinte: amém, graças a Deus não aconteceu comigo. Mas quantas pessoas não estão passando por isso agora? E nós muitas das vezes não sentimos a dor do outro, né? E só pensamos em nós mesmos. Quantas desgraças, quantas coisas ruins não acontecem no mundo. E Deus, ele tem nos livrado, né? Assim como estava acontecendo com Neemias. E Neemias, ele vendo toda aquela situação que estava acontecendo com os outros, ele se pôs a orar, falar com Deus, a jejuar, a profetizar. E quando a pessoa, o ser humano, ele se coloca, às vezes, até no lugar dos outros, ele consegue ter um face a face com Deus, né? E Neemias, ele começou a orar, pedindo a Deus ajuda. Deus fala, em meio a tantas pessoas, tem um que está orando pelo próximo, né? Tem um que se preocupa com o próximo. Neemias, eu posso dizer que Neemias foi Jesus. Neemias era um Jesus, digamos assim. Pode ser também, não há por que não ser, assim como Moisés, assim como Abraão, né? Neemias, ele era um salvador, um Messias. Aí, ó, pronto. Neemias, ele era um Messias. Neemias era um Cristo. Neemias era um Salvador. Porque a partir do momento que ele se colocou em oração em favor dos outros, né? E não só em oração, ele não ficou só orando também, não. Não sei se você consegue entender. Ele não ficou só orando, ele agiu. Ele agiu. Tem algumas pessoas que sempre envia, né, suas contribuições, até mesmo para a gente manter o canal. Nosso canal está numa média de R$ 500 por mês, com divulgação, enfim, e preparar toda uma estrutura, né? Isso é nada, não é nada, em comparação do que se gasta numa TV, né? Mas em breve nós vamos chegar nesse patamar e Deus vai preparar Neemias, né? Deus vai preparar verdadeiros Neemias para poder ajudar esse trabalho de edificação. Hoje nós recebemos até uma mensagem de uma irmã nossa, uma irmã na fé, que ela disse assim: bispo, não para de mandar mensagem não, manda mensagem, se seus vídeos é muito forte, essas palavras que o senhor está trazendo, esse conceito de pregação, esse novo conceito de ensinamento bíblico, ele é muito, né, abre a nossa mente. E é verdade mesmo, abre mesmo, porque eu digo para você que o quanto Deus tem aberto assim a minha mente em relação à palavra, né? Então Deus, ele na verdade, Deus, ele está à procura de Neemias dos dias de hoje, sabe? Que deixa de ficar se preocupando só com seus umbigos, se preocupar só com a si próprio e começa a se preocupar com o próximo. Na verdade, tem tanta gente dentro da igreja e se morrer hoje não tem nem salvação. Essa é a verdade, né? Como que ela vai querer salvação dos outros, sendo que nem ela tem a dela? O egoísmo é tão grande hoje. As pessoas estão acumulando, né? Estão acumulando. O colchão deve estar cheio de dinheiro. Estão acumulando.
né? Como o exemplo que eu dei de eu estar na minha casa em meio à chuva. É mais ou menos isso daí, sabe? E Neemias, ele se colocou a orar, se humilhar na presença de Deus, pedindo para que Deus viesse atender a oração dele. E até que eu acredito que Deus ele tocou de uma maneira tão forte em Neemias, sabe? De uma maneira tão ousada, porque ele se tornou um homem tão ousado. Olha o que diz no versículo 11. Olha o que diz no versículo 11 do capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. E ele disse aqui, e nesse tempo eu era copeiro do rei. E realmente, ele era copeiro. Mas só que ele era um copeiro de confiança do rei. E aí diz que Neemias, ele foi mandado para Jerusalém. Olha lá o que diz no capítulo 2. Ó. No mês de Nissan, que é o mês de maio, abril, março, essa média aí, né, pelo calendário judaico, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, quer dizer, o copeiro ele tinha que dar o vinho, mas antes de dar o vinho ele tinha que beber daquele vinho. Se tivesse algum veneno, quem morria era o copeiro, né? Aí, ó, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Olha que coisa séria isso. Gente, presta atenção. Presta atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Tem igreja que acaba com o ser humano. Tem igreja, doutrinas que acabam com o ser humano. Por quê? Porque Neemias, ele era servo do rei. Neemias passava luta? Passava. Neemias às vezes era humilhado? Era. Mas olha o que ele disse, ó. Eu nunca estive triste diante do rei. Não é Deus, não. Ele não está falando de Deus, não. Ele está falando do Deus, da cidade dele, lá onde ele trabalhava. O rei da cidade aonde ele trabalhava. Olha o que ele disse, ó. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Versículo 2. O rei me disse, por que você está triste? Por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Aí ele, na mesma hora, ele já tremeu, né? Olha, o rei olhou para ele. Ele não teve discernimento do espírito, não. Não. O rei não era uma pessoa temente a Deus, não. Não. Mas o homem que servia a ele, que servia o vinho dele, esse homem era temente a Deus. Mas na mesma hora o rei, conhecendo bem ele, sabendo da espontaneidade, da alegria que sempre havia ali em Neemias, em servir, o rei sentiu o semblante de tristeza de Neemias. E no versículo 3 diz assim, ó, eu lhe respondi, quer dizer, Neemias respondeu ao rei, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a minha cidade, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais foi assolada e queimaram as suas portas? Versículo 4, disse-me o rei, o que me pedes agora? O que você quer que eu te faça, Neemias? Então, orei ao Deus dos céus. Olha que ele não chegou já, ó rei, faz isso.
Não, ele pediu a Deus uma direção, um conselho. Um conselho. E versículo 5 diz assim, ó. No versículo 5 diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, que se o teu servo achar graça, mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa reedificar a cidade. Ô, gente, uma pessoa só reedificar uma cidade. Esse homem, ele estava em transe espiritual. Esse homem, ele estava possesso por uma fé, por uma confiança, por uma ousadia tão grande, que eu posso dizer para você que era o próprio Deus dentro de Neemias. Gente, quando a pessoa olha para a vida dela, vê que a vida dela está arruinada, e ela bate a mão na mesa, sei lá onde, ela vira a mesa, ela diz: agora eu vou reconstruir a minha vida. Eu posso dizer para você que é o próprio Deus dentro dela. Passou-se anos aquela cidade destruída. Anos. Só que chegou o dia de Deus falar assim: agora essa cidade tem que ser reedificada, essa vergonha tem que sair deste lugar. É assim na minha vida, é assim na sua vida, é assim na nossa vida. Chega um momento que a gente tem que reedificar, né? E esse momento eu acredito que Deus, ele que escolhe o momento. É Deus que escolhe o momento. Eu estou aqui pregando, mas as lágrimas não deixam de vir aos olhos, né? Para a palavra de Deus, eu sou muito molenga. Eu amo, sabe? Tenho uma paixão tão grande pela palavra. Uma admiração pelas histórias, não somente pelas histórias da Bíblia, mas é tão legal, né? Quando você vê alguém que estava nocauteado, alguém que estava humilhado, que estava envergonhado, essa pessoa ela conseguiu se levantar, ela conseguiu se reerguer. Isso é maravilhoso. Isso é a glória de Deus, a glória de Deus. E muitas das vezes as pessoas que são reerguidas, ela não tem nem o hábito de estar numa igreja, né? E aí às vezes o cristão ou o crente gosta de condenar: fulano não serve o diabo e a vida dele mudou. Não serve não, não serve o diabo não. Não serve não. Serve a Deus. A partir do momento que a pessoa ela vive uma vida melhor, ela não serve o diabo, ela serve a Deus. Não tem como você servir o diabo e estar com a sua vida lascada. Não tem como. A sua vida boa, né? Servindo ao diabo e sua vida boa. Não tem como, não. Mas tem como sim por um tempo você passar algumas situações da sua vida, né? Deus provando a sua resistência, sua força e preparando você para coisas grandiosas. Até o dia 24 aí, coisas grandes e ocultas serão reveladas. Até o dia 24, às 10 horas da noite, nós vamos ter testemunho de pessoas aí contando milagres, grandes milagres. Grandes milagres. Então Neemias, ele pede para o rei, fala assim: o rei, permita com que eu vá lá na cidade dos meus pais, a cidade que está lá na miséria, destruída, eu possa reedificá-la. Versículo 6 diz: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me.
e marcarei o prazo certo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. É só a mão de Deus mesmo, né? Tem coisa na vida da gente que é só a mão de Deus. Você pode se debater para tudo que é lado, é só a mão de Deus mesmo. Então fui aos governadores da além dos Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei, as cartas que o rei tinha enviado, né? E disse: ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só isso aí. Você vê que o povo de Israel sempre foi um povo perseguido. Sempre, né? O povo de Deus, né? O povo de Deus sempre foi perseguido. E quem serve a Deus sempre será perseguido. Sempre. Ah, mas por quê, bispo? Porque Deus ele ama tanto os seus filhos que ensina-os a amar mesmo sendo odiado. Por isso que eu digo para você, uma pessoa que ela tem ódio no coração, nunca ela vai conseguir amar Deus, porque não tem como misturar água e óleo, né? A Bíblia diz sobre vinho e óleo, mas não tem como você misturar o vinho e o óleo. Não tem como misturar. Deus é amor, Deus não é ódio, Deus é prosperidade, Deus não é miséria, Deus é alegria, não é tristeza. E você sabe que quando você está passando por lutas e você está sorrindo, você está dando glória a Deus, as pessoas que desejam ver o seu mal, elas ficam mais irritadas ainda com você, né? Elas ficam mais irritadas, mais rancorosas. Mais rancorosas. Mas eu acho assim, eu acredito nisso, sabe? Eu tenho, assim, muitas pessoas assim que me devem, e eu também devo para outras. Mas você vê que quando uma pessoa, tipo, a pessoa me deve, se eu ficar desejando mal para ela, como que eu vou receber o que ela tem para me pagar, né? Pelo contrário, eu tenho que abençoar a vida dela. Quantas dívidas na vida eu já não perdoei também, né? Mas é isso, é. A cidade, ela estava humilhada, ela estava destruída. E aí os sambalá da vida, os sambalate da vida, eles se desagradam com a sua ousadia, com a sua perseverança. E ainda pergunta, como pode ter alguém que queira o bem dos outros, né? Essa é a pergunta, né? Como pode a pessoa já levou tanta rasteira na vida e ela ainda está preocupada com os outros, em ajudar os outros? Já levou tantas apunhaladas nas costas, mas ainda continua ajudando os outros. Porque não é o ser humano, é Deus. Quando eu faço as coisas para os outros, eu sempre vou querer alguma coisa em troca. Agora, quando eu faço para agradar a Deus, eu não preciso de nada. Porque tudo que vier virá do meu Deus. Do meu Deus. Não sei se você está entendendo isso daí. Se você estiver entendendo, escreva aí amém, amém. Escreva amém. Escreva aí embaixo no vídeo aí amém. Escreva glória a Deus. Vai dando uns glória aí. Pode escrever 10 vezes, até 50, 60, 1000. Quantas vezes você escrever, melhor. Melhor pro canal. Tá certo? Se você estiver gostando da palavra também, você fala, estou gostando da palavra, estou entendendo. Pode colocar aí.
Neemias, versículo 11, Neemias anima o povo a reedificar os muros. Gente, é a coisa mais difícil que tem. É você animar os outros. É difícil. É muito difícil, principalmente a pessoa que ela está vivendo ali a dor. Você chegar para ela e tentar reanimá-la, a primeira coisa que ela vai te dar é o seguinte: você não está sentindo o que eu estou sentindo. Não é você que está no meu lugar. É o coice da vida. Quantos coices desses eu já não levei? Você vai tentar ajudar, você vai tentar trazer um consolo, você vai tentar reanimar a pessoa e a pessoa fala assim: eu sei, já sei, tudo eu sei. É, ué. Aí no versículo 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens vieram comigo. Não declarei nada para ninguém, que é a melhor coisa que você faz. Você tem sonho, vai para cima deles e seja feita a vontade de Deus, comentando com ninguém não. Às vezes tem um sambalá da vida aí que tá doidinho para furar seus olhos. Mais ou menos isso aí. Então não declarei nada a ninguém, o que meu Deus me pusera no coração, né? Para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assoladas, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Olha aqui para mim, veja só. Quando Neemias ele diz que visualizou as portas, né, que ele ficou contemplando as portas, os muros, Neemias, na realidade, Neemias não estava vendo nada destruído, não. Mas o bispo estava destruído ou não estava? Estava, claro que estava. A narração dessa história está aqui, ó. Está gravada nas folhas desta Bíblia. Mas eu não posso lhe afirmar que ele viu ou deixou de ver, fisicamente falando, as portas e os muros. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que a visão ela não era física, mas ela era mental. Ele subiu naquele lugar, ele viu tudo destruído, mas ele passa a enxergar com outro ângulo, com outros olhos. Ele conseguiu ver aqueles muros erguidos e aquelas portas levantadas. Sabe, há tantos muros que foram destruídos na tua vida. Você sabe para que aquela cidade precisava daquele? Ele consegue ver o impossível. É tão difícil ver o impossível, né? Mas ele conseguiu ver o impossível. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele só consegue viver se for pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê, que os seus olhos físicos não vê. Imagina você, aquela cidade parecia uma cidade fantasma. Aqueles muros fantasmas. Já viu o filme de terror? Parecia aquelas fortalezas, sabe? Depois da guerra, as portas queimadas. Não havia segurança, pelo contrário. O que tinha naquela cidade era insegurança.
não tinha paz. Imagina você dormindo no meio da rua, com um monte de gente querendo te matar, e você dormindo no meio da rua, sem porta, sem janela. Você consegue dormir não, ué? Como você vai dormir? Com tanta insegurança, com medo, hã? Sem ninguém te vigiando. Ah, Deus vai me guardar. Deus guarda sim todos aqueles que vigiam, né? Vigiar e orar, não é isso aí? E aquele homem, ele vê aquela cidade e fala, a mão de Deus, a mão de Deus está aqui nesse lugar, está na minha vida, tá nesses muros, está na minha família. E aí ele, voltando aqui, né? Neemias anima o povo. Aí no 12 diz, então à noite eu me levantei, uns poucos dos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, para a porta do montouro. Contemplei os muros de Jerusalém, que estava assolado, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que deixemos de ser vergonha, opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei havia me dito. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para as boas obras. Disponhamos. Essa é a palavra que eu quero chegar. Se você não tiver disposição para reconstruir a sua vida, esqueça de Deus. Esqueça de Deus. Esqueça, porque isso é uma coisa sua. Isso tem que nascer de você. Se você não tiver disposição, se você não se dispor a abrir mão de certas coisas para a sua vida mudar, esqueça. Claro, se Deus quiser, Ele vai fazer. Isso não tem para onde correr. Mas Ele está esperando por você. Uma atitude sua, de mudança, de se tornar um ser humano melhor, de se tornar uma pessoa melhor, de parar de ser egoísta, de só pensar em si próprio. E reconstruir os muros, porque sem os muros você está totalmente a Deus dará, à mercê dos seus inimigos. E quais são os seus inimigos? O que eu acabei de dizer: a prepotência, a arrogância, coisas que não agradam a Deus. Coisas que não agradam a Deus. Você pensar só em si próprio, isso não agrada a Deus. Eu estou fazendo aqui essa palavra, não podia estar lendo para mim sozinho, falando aqui comigo mesmo. Eu estou mandando essa mensagem para você. Aqui, ó. Estou aqui agora, pensando em você, em te ajudar com uma palavra. As portas, talvez as suas portas estão queimadas. Qualquer coisa ruim pode entrar e sair a hora que quer.
o medo, a traição, a mentira, o roubo, o pânico, a depressão, o câncer. Mas se você reconstruir essas portas, o que Deus diz? Eu sou a porta que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Reconstrua essas portas. Sabe como você vai reconstruir essas portas? Se relacionando com Deus, se relacionando com o seu ser superior, se relacionando com o seu eu interior, mudando o que está errado dentro de você. Não é, eu tenho que abandonar o pecado. Não adianta, a questão não é abandonar o pecado, a questão é você se tratar. Você tem que se tratar. Você tem que se limpar. Você tem que reedificar os seus muros. Não é assim, vou largar o pecado agora, pronto, acabou. Não, não é assim. Você tem que se reedificar, reconstruir. Para você reconstruir uma cidade toda destruída, primeiro você tem que limpar ela. E aí depois você vai consertando as brechas. Não pode ter brecha. Se tiver brecha, vai haver destruição novamente. Tem que tampar os buracos de entrada dos medos, dos traumas. Tem que limpar para começar a reconstrução. Você está entendendo isso aí? Essa é a palavra que eu quero te trazer hoje. Qualquer coisa, vamos comentar um pouquinho mais dessa palavra amanhã. Tá certo? Compartilhe essa mensagem com tudo e com todos. Escreva na descrição desse vídeo. Curta, compartilhe, manda para todo mundo do teu WhatsApp. Para todos. Vamos fazer essa palavra edificar ou reedificar pessoas. Tá certo? Se anima, levanta a cabeça. Vai dar tudo certo. Amanhã eu venho com a parte 2. Deus abençoe, fique com Deus e um forte abraço.